As 4 principais reações orgânicas são as reações de substituição, onde um grupo ele é substituído por outro, né? As reações de adição, onde a gente adiciona um grupo em uma molécula, ou seja, basicamente a gente condensa 2 moléculas ou mais ali. As reações de eliminação, que é basicamente o contrário das reações de adição, onde um grupo é retirado de moléculas ou de algumas moléculas. E as reações de rearranjo, que ocorre a mudança de posição de um ou mais grupos, pode ser até átomos mesmo, dentro de uma única molécula, ou de algumas moléculas dentro de um sistema mais abrangente. Pessoal, é o seguinte, apesar da gente não ir ver, a gente não vai ver as reações de rearranjo como elas são, assim, mais profundamente, mas algumas reações de rearranjo, alguns rearranjos, na verdade, em algumas reações, elas irão acontecer, tá? Principalmente para explicar a estabilidade de carbocátions. Então, falando rapidamente um pouquinho de cada uma. Então, em uma reação de substituição, ou seja, quando um grupo é substituído por outro, nós temos um exemplo aqui, tá? Nós temos brometo de metila, né, que ele é um haloalcano, reagindo com uma base muito forte, tá? Quando vocês virem isso, é mais O, tá? O-metila, tá? Isso daqui é uma base extremamente forte, porque nós temos uma carga negativa aqui, apesar de ser contra íon sódio, mas nós temos uma base negativa no íon metóxido, tá? O ânion metóxido. Então é uma base muito forte. O que essa base faz? Ela ataca o brometo de metila aqui e faz com que o metóxido ele substitua o bromo, né? Então aqui nós tínhamos CH3 bromo, agora nós temos CH3O metil. E o bromo ele se juntou ali ao seu contra, ok? Pessoal, então é basicamente isso, né? Nós temos aqui o isopropano. Aqui eu destaquei o átomo de hidrogênio dele aqui, né? Tem, claro que aqui também tem átomos de hidrogênio, nas outras pontas também, mas eu destaquei esse átomo de hidrogênio ligado a esse carbono, onde nós temos a adição de bromo molecular. Sempre quando nós tivermos essa sigla aqui, HNI, significa luz, né? Então, ou seja, nós utilizamos fótons para fazer essa reação, então nós incidimos luz. Ocorreu uma reação de substituição, onde nós trocamos o hidrogênio do isopropano e agora ficou bromo isopropano, brometo, né, de isopropano. E aqui nós temos umas reações dos compostos aromáticos também, né, sofrem reações de substituição, onde nós tínhamos o hidrogênio, nós tratamos isso com cloretila na presença de um ácido de Lewis, que é o cloreto de alumínio, e nós temos a substituição do hidrogênio pela metila aqui, ó. Nós temos as Oi, pessoal. Eu acho que vocês devem estar me ouvindo agora. Não sei o que aconteceu aqui.
Deu algum problema aqui na minha conexão. Mas vamos lá. Vocês só me confirmam se alguém está me escutando aí? Agora sim, professor. Ok, obrigado, Yuri, obrigado, Murilo. Então, é o seguinte, pessoal, como eu estava falando, né, essa reação do ponto de vista atômico, ela tem um interesse bastante grande, porque nós basicamente não temos a formação de subprodutos, tá? Vocês podem ver que nós tínhamos 2 reagentes e no final nós temos apenas um único produto, tá? Então aqui nós temos o bromo adicionou a ligação dupla, tá? Então entrou bromo. Nós iremos ver esse tipo de reação mais para frente, tá? E mesma coisa aqui, na de cima era uma reação de alcano, adição em alcano, adição em alcenos, e aqui embaixo é uma reação de adição em alcinos. No caso, a reação de adição em alcinos, nós temos 2 moléculas ali de halogênios. Por quê? A primeira molécula de halogênio ela se adiciona ao alcino, virando um alceno, e a segunda molécula de halogênio adiciona-se ao alceno formado, virando o haloalcano aqui, tá? As reações de eliminação são o contrário das reações de adição que eu mostrei anteriormente, ó. Então aqui nós tínhamos um hidrogênio e um bromo, na presença de uma base muito forte, como eu já mostrei para vocês, e em aquecimento nós temos a eliminação, né? Então nós eliminamos, ó, tanto o hidrogênio quanto o bromo. Então nós partimos aqui de um halo alcano. Por que halo alcano? Tem um halogênio e um alcano. E formamos aqui um alceno. Mesma coisa aqui, aqui nós temos 2 reações de eliminação, né? Então, ó, a primeira reação de eliminação nós tínhamos um dialoalcano. Na primeira reação de eliminação, tiramos um hidrogênio e tiramos um bromo, não está mostrado o produto aqui, e depois, né, uma outra molécula de base tira outro átomo de hidrogênio, e, consequentemente o bromo sai, e nós temos a formação de um alcino. Tá? Então, só eliminamos aí os halogênios e os hidrogênios aí da molécula. As reações de rearranjo, né? Olha só que interessante essa molécula, né? Uma molécula ela sofre uma reorganização das suas ligações. Então, olha só que interessante, né? Nós tínhamos essa molécula de alceno, um alceno monossubstituído, tá? Nós só temos uma substituição que não é carbono somente nessa posição, o restante tudo é hidrogênio. Apenas colocamos isso em meio ácido, né? Então, quando nós colocamos H+, aí, quer dizer que nós estamos em meio ácido. E aí, o meio ácido fez com que essa molécula ela se reorganizasse, né? Bastante interessante o que aconteceu aí. Nós vamos ver alguns rearranjos, mas devagarzinho aí a gente vai vendo. Bom, continuando. Bom, para vocês começarem a entender as reações orgânicas, né? Vocês viram ali nos slides anteriores que sempre nós temos quebras de ligações, formações de ligações. Isso é bastante importante do ponto de vista mecanístico, tá? Então, quando nós falamos de reações de compostos orgânicos, como nós falamos de compostos orgânicos, geralmente nós estamos falando de ligações covalentes, tá? Ou ligações predominantemente covalentes. Quando nós temos uma ligação covalente, né, lembrando, pessoal, uma ligação covalente, né, você tem 2 pares de elétrons. Você tem um parzinho aqui, você tem um outro parzinho aqui, e esses parzinhos aqui, eles são, né, um ponto de vista bem simples, simplório aqui, eles são compartilhados entre os átomos. Então, toda vez que vai acontecer uma clivagem de uma reação, uma quebra de uma ligação, desculpa, né? Nós podemos acontecer de 2 maneiras. A clivagem do tipo heterolítica e a clivagem do tipo homolítica, tá? Como o próprio nome já diz, hétero, né? Acredito que vem de diferente. Então, é quando o parzinho de elétrons entre os 2 átomos, ó, nós temos os 2 átomos aqui, o parzinho de elétrons que está sendo compartilhado pelos 2 átomos, quando essa ligação quebra,
eles vão somente para um único átomo. Então, olha só, os átomos se separaram, a entidade B ficou com os 2 elétrons da ligação e a entidade A não ficou com nenhum elétron. Quando isso acontece, uma clivagem heterolítica, olha só, nós formamos cargas, carga positiva e carga negativa, ou seja, nós formamos cátions e formamos ânions, ok? Cátions e ânions. Já nas clivagens, nas clivagens heterolíticas, geralmente requer que a ligação esteja polarizada, ou seja, imagine que você tem um átomo de halogênio aqui com um hidrogênio, né? O átomo de halogênio ele é bem mais eletronegativo do que o átomo de hidrogênio, então isso gera, né, uma polarização da ligação, né? Então nós temos elétrons mais concentrados nessa região perto do halogênio. Então isso é polarização de ligação. E já a clivagem homolítica, como o próprio nome já diz, né, vem de igual. Então, a quebra da ligação entre A e B ela é compartilhada. Um elétron vai para o A e um elétron vai para o B. Dessa forma, nós temos entidades com elétrons desemparelhados, tá? Isso nós chamamos de radicais. Lembra lá na primeira aula que eu falei para vocês não chamarem substituintes, né, das ramificações de radicais, e eu gostaria de que vocês chamassem de substituintes, é por causa disso. Tudo que for radical é quando nós temos um elétron desemparelhado. Um outro detalhe que eu quero chamar a atenção aqui para vocês, não sei se vai mostrar aqui para frente, quando 2 elétrons em uma ligação, aqui, ó, quando 2 elétrons em uma ligação são quebrados e os 2 vão para um mesmo lado, a seta que nós representamos aqui é uma seta cheia, tá? Ó, ela é cheia aqui no meio, tá? Como está mostrado aqui, ó. É uma seta cheia. Significa que os 2 elétrons foi para um único átomo. Quando nós temos 2 elétrons e um vai para um lado e o outro vai para o outro, nós temos meia seta, tá? Ó, apenas meia seta. Isso significa que apenas um único elétron foi para um determinado átomo. Então, né, na homólise, né, ou seja, quebra homolítica, né, nós temos a formação de radicais. Na heterólise, que é a quebra heterolítica, nós temos, né, o parzinho de elétrons vai somente para um átomo, e nós temos a formação de íons, cátions e ânions. Pessoal, a grande maioria das reações que nós vamos ver, basicamente 99% das reações que nós vamos ver nesse curso, nessa disciplina, são clivagens heterolíticas, ok? Então, nós representamos dessa maneira, né? Geralmente nós não representamos com 2 pontinhos, nós representamos uma ligação química com um tracinho. Da mesma forma, né? Você tem uma seta indo para um único elemento ali, tá? Aqui nós começamos a ter algumas definições muito importantes. Vamos começar primeiro, né, com carbocátions e carbânions, né? Então, olha só, cátion, ânion, carbo, né? Então, é o seguinte, um carbocátion é um cátion de carbono. Ou seja, quem está com a carga positiva depois da clivagem tem que ser um átomo de carbono. Já o carbânion é um ânion de carbono. Tá? Então, se a clivagem gerar uma carga negativa e essa carga negativa estiver no átomo de carbono, então nós chamamos isso de carbocátion. Lá da química geral básica, né? Nós vimos lá ácidos de Lewis,
Primeiro nós vemos ácidos e bases de Bronsted e Lowry, e depois nós vemos ácidos e bases de Lewis, né? O conceito, né, a gente vai ver isso mais para frente, é muito importante vocês entenderem aqui o conceito de ácido de Lewis e base de Lewis, para que nós consigamos entender um pouquinho melhor os mecanismos das reações. Então, como eu falei para vocês, nas clivagens heterolíticas, nós necessitamos que a ligação ela esteja polarizada. Como eu já mostrei para vocês, a polarização de uma ligação é devido a, principalmente, não somente por isso, mas principalmente pela diferença de eletronegatividade. Então, ó, quando nós temos um átomo mais eletronegativo, lembrando, pessoal, a letra delta, letra grega delta, né? Delta minúsculo, no caso, né? Porque delta maiúsculo é assim. O delta minúsculo significa o quê? Densidade de carga. Tá? Então, quando nós temos um átomo mais eletronegativo do que o outro, ele tem uma densidade de carga negativa. Lembrando, pessoal, densidade de carga não é a carga em si, ou seja, nós não podemos falar que esse B tem carga negativa. Nós devemos falar que esse B tem uma densidade de carga negativa, ou seja, tem mais elétrons perto dele. E o A, nós temos uma densidade de carga positiva. O que acontece quando nós temos isso? Nós temos o fluxo de elétrons, basicamente, ou a tendência dos elétrons, irem para a direção do B por ele ser mais eletronegativo. Isso também pode, geralmente, né, ocorre com alguma assistência, né? Então, nós precisamos de alguma outra coisa para gerar essa ligação polarizada aqui, né? Então, por exemplo, se nós temos aqui uma ligação que talvez não seja tão polarizada assim, tá? Tem uma certa polarização, mas não tão polarizada. E nós temos uma outra molécula ou algum outro átomo que possa chegar perto dessa molécula aqui. Então, ó, nós polarizamos ela, na verdade, polarizou bem ela de uma forma maior. Nós tínhamos uma ligação que tinha uma molécula que tinha densidades de carga positivas e negativas, com a ajuda de alguma outra molécula, que depois vocês vão ver que isso se chama nucleófilo, aconteceu uma reação química, né? O Y reagiu com o A, onde tinha menos elétrons, e saiu o B, né? Numa clivagem hétero aqui. Uma clivagem heterolítica, uma heterólise, e nós formamos aqui o ânion, né? Então, ocorreu uma total polarização da ligação química aí. Então, a grande maioria das reações orgânicas, a grande maioria, tá, pessoal, são reações ácido-base. Por isso que eu falo por isso que muitos alunos, às vezes, eles acham, né, eles falam assim, nossa, professor, mas a química orgânica a gente tem que ficar decorando o mecanismo e tal. Mas na verdade não. Se vocês entenderem os conceitos de reações ácido-base, quem é mais ácido, quem é mais básico, por que que ele é mais básico, por que que ele tem elétrons disponíveis, a gente vai começar a entender o que é um eletrófilo. Nós vamos ver que geralmente bases podem atuar como nucleófilos. Nós vamos ver geralmente que ácidos, nós vamos geralmente ver que ácidos eles podem atuar como eletrófilos, tá? Então devagarzinho a gente vai vendo isso. Em química orgânica, na verdade, não só em química orgânica, né? Na química nós temos algumas teorias ácidos-base, né? As mais antigas são a de Arrhenius, tá? Que basicamente não é o mais utilizada. Nós temos a teoria de Bronsted-Lowry e a teoria de Lewis. Então, só relembrando aqui rapidamente o que são essas teorias, tá? A teoria de Bronsted-Lowry, né? Ele diz que um ácido, tudo que é ácido é doador de próton. Ficou meio feio aqui, né? Então,
Tudo que é ácido é doador de próton, ou seja, doador de H+. Então, alguma espécie que tem H pode doar esse próton, né? Lembrando, né? O que é um próton, né? Por que a gente está falando próton, né? Porque o átomo de hidrogênio, basicamente, você tem um núcleo, que é um próton, e um elétron na sua volta com uma carga negativa, né? O H+ significa o quê? Que esse elétron, ele saiu, tá? E aí só ficou o próton ali, H+. Lembrando, pessoal, o conceito de H+, e até mesmo H- nem tanto, né? Mas o conceito de H+, ele é puramente didático, ok? Porque não tem como, né, existir um próton em solução ou próton puro em solução, tá? Então nós utilizamos conceitos de H+, puramente didáticos. Então, o Bronsted-Lowry diz que se nós temos um ácido que tenha hidrogênios, esse ácido pode doar o hidrogênio, né? Ou seja, doar para alguém, perder esse hidrogênio. Então, o ácido que tinha hidrogênio, ele vira uma base conjugada. E a base que não tinha hidrogênio, mas que o ácido doa o hidrogênio, doa o próton para ela, então a base, agora ela ganhou o hidrogênio, então ela fica como ácido conjugado, ok? Então, ácido doador de próton, H+, base receptor de próton, H+. Tá? Qualquer coisa, vocês levantam a mãozinha aí. Exemplo. Imagine que nós temos uma solução aquosa de ácido clorídrico. Então, nós temos aqui a molécula de água e a molécula de ácido clorídrico. Quem que é o ácido e quem que é a base aqui? Bom, a água, nós sabemos que a água, geralmente, ela é anfótera. Né? Ela pode reagir como ácido ou como uma base, dependendo das condições. Ácido clorídrico, na grande maioria das situações, ele atua como um ácido mesmo, tá? Então, aqui nós temos um ácido. O ácido, lembra por Bronsted-Lowry, ele tem que doar um próton, doar H+. Então, o que que acontece? Como que ele doa esse H+? Um parzinho de elétrons da água vem, ataca o hidrogênio, o ácido clorídrico. Como essa ligação ela está polarizada, né? Ó, ela está no sentido do cloro, por ser mais eletronegativo, ocorre aqui uma heterólise. Opa. Então, o parzinho de elétrons da ligação hidrogênio-cloro vai somente para o cloro. Então, no final, nós temos isso daqui. Então, olha só, o ácido, que era o ácido clorídrico, ele doou o H+ dele para a molécula de água anterior. Então, esse daqui é um ácido de Bronsted, AB, que eu vou chamar, né? Ácido de Bronsted. E a base, né, como vocês viram no slide anterior ali, nem vou passar aqui, ó, a base é um receptor de próton, receptor de H+. Então, ó, a água é uma base de Bronsted, porque ela não tinha o H+, né? Ela recebeu o H+ do ácido clorídrico, tá? Então, isso daqui era um ácido de Bronsted. E agora, isso daqui virou uma base conjugada de Bronsted-Lowry. Isso daqui, a água que era uma base de Bronsted, ela virou um ácido conjugado de Bronsted-Lowry, ok? Então, ó, aceptor de H+, né? Ou seja, quem vai aceitar o H+. O ácido é um doador de H+. O ácido conjugado, né?
ele antigamente era base, agora virou ácido conjugado, e o Cl- é a base conjugada. Já na teoria ácido-base de Lewis, né, ela é bem mais geral do que a que a teoria de Bronsted. Na verdade, é a mais utilizada, é a que geralmente eu sempre uso. A base, ela é um doador de par de elétrons, tá? Então imagine aqui, nós temos uma espécie química que tem par de elétrons não ligantes, ou seja, par de elétrons disponíveis. Se esse parzinho de elétrons atacar, né, ou vir para um outro átomo, está doando. Essa base está doando esse par de elétrons. Então é uma base de Lewis. Já o ácido, ele é o receptor, ou seja, aquele que aceita o par de elétrons. Tá? Então, exemplos de ácidos de Lewis, né? Nós temos o ferro, né, no seu NOx mais 3, o fluoreto de boro, o H3O+. Os exemplos de bases de Lewis, amônia, água. Lembrando que a água também pode ser um ácido de Lewis, tá? Porque é um fóter. E tetraidreto de boro. Aqui eu quero só fazer um adendo aqui para vocês, pessoal. Via de regra, quando vocês virem qualquer espécie positiva, ó, geralmente qualquer espécie positiva, vocês podem chamar isso de ácido de Lewis. Geralmente vocês podem chamar. Sempre quando vocês virem uma espécie negativa, vocês podem chamar isso de base de Lewis, geralmente, tá? Aí vocês podem estar pensando, nossa, professor, mas e o fluoreto de boro aqui, né? E esse fluoreto de boro aqui? Bom, aí a gente tem que estender os nossos conhecimentos um pouco mais. O boro, o fluoreto de boro, ele tem uma geometria trigonal planar, onde cada átomo de flúor tem 3 pares de elétrons. Se vocês olharem na distribuição eletrônica do boro, o boro geralmente é um átomo que não segue a regra do octeto. Quando ele não segue a regra do octeto, na hora de fazer o preenchimento dele, ó, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6. O boro ele está somente com 6 elétrons na sua camada ali, né? Compartilhando com os flúors. Então, ele teoricamente ele tem mais um orbital livre, vazio, para aceitar mais um parzinho de elétrons, tá? Então ele consegue aceitar. Lembrando, ó, ácido de Lewis, receptor, ou seja, aquele que aceita pares de elétrons. Então o boro, por ele ter orbitais livres, ele aceita o par de elétrons aí, ok? E depois, vocês podem estar se perguntando, nossa, professor, mas e a amônia? Por que a amônia aqui, nesse caso, ela é uma base de Lewis? Por isso que eu sempre falo para todos os meus alunos. Pessoal, vou desenhar a amônia aqui em cima, tá? Por isso que eu sempre falo para todos os meus alunos. Pessoal, sempre quando vocês forem desenhar uma molécula, desenhe a estrutura de Lewis. O que é a estrutura de Lewis? As ligações covalentes são representadas por traços e os elétrons não ligantes são representados por pontinhos, tá? Então, a amônia, ó, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Beleza, o nitrogênio tá ótimo, excelente aqui, ok? Então, sabendo disso, o átomo de nitrogênio ele tem mais um parzinho de elétrons não ligantes. Olha só o que é uma base de Lewis. Doador de par de elétrons. Pura amônia, né? O átomo de nitrogênio da amônia ter esse par de elétrons disponível, ele pode doar esse par de elétrons. Por isso que ele é uma base de Lewis.
Então, resumindo, né, os ácidos de Lewis são aceptores de pares de elétrons e as bases de Lewis são doadores de par de elétrons. Então, vamos imaginar uma reação aqui. Nós temos um ácido clorídrico reagindo com a amônia. Quem que é base e quem que é ácido? Bom, pelo nome, né, vocês podem chegar à conclusão de que o ácido clorídrico, consequentemente, é o ácido e a amônia é a base, tá? Mas vamos tentar usar a teoria. Lembrando, pessoal, a amônia, o nitrogênio, ele tem par de elétrons não ligantes, ele tem um par de elétrons não disponíveis. O que que acontece? A amônia, ela pode, né, doar, né, ou seja, capturar esse hidrogênio. Então, ó, base, doador de par de elétrons, ó, ficou feio, né? Show. Hoje eu não estou com muita coordenação aqui, mas as bases, elas são doadores de pares de elétrons. Então, a amônia doou. E o ácido de Lewis são aceptores de base de elétrons. Quem recebeu esse par de elétrons? O ácido, tá? O ácido recebeu esse par de elétrons. Então, nós temos a reação química aqui, tá? Então, como nós já vimos, o ácido ele aceitou o par de elétrons da amônia, a amônia doou aquele par de elétrons não ligantes e, consequentemente, nós formamos a reação química ali. Uma reação um pouquinho mais complexa. O átomo de alumínio, ele se encaixa no mesmo exemplo do boro que eu mostrei para vocês anteriormente. Ele não tem 8 elétrons na sua camada de valência. Então, ali os orbitarzinhos, né, que são representados por aqueles quadradinhos, ele ainda pode aceitar um parzinho de elétrons. Então, a amônia aqui, ó, pessoal, ela pode doar, como nós já vimos, o par de elétrons para quem? Para o alumínio. Então, a amônia vai lá, doa esse par de elétrons para o alumínio. E aí nós formamos uma reação química onde nós temos uma molécula dipolar, né? Uma molécula aqui que é uma molécula dipolar. É uma molécula que tem uma carga positiva e uma carga negativa na mesma molécula. Então, como a amônia como o tricloreto de alumínio, né, o AlCl3, ele aceitou, né, ó, aceptor, ele aceitou o par de elétrons, ele é, ele é um ácido de Lewis, e a amônia, como ela doou um par de elétrons, né, então, ó, doou o par de elétrons, ela é uma base de Lewis. Na teoria ácido-base de Bronsted, a atração, né, das cargas positivas e negativas, ou pelo menos as densidades de cargas positivas e negativas, elas são muito, muito importantes. Tá? Então, vocês podem ver, né? Ó, nós tínhamos o alumínio com uma densidade de carga positiva, a amônia, aqui o nitrogênio, aqui não está mostrado, mas como tem elétrons disponíveis, eles têm uma densidade de carga negativa aqui, tá? Então, essa atração de cargas ou atração de densidade de cargas são muito importantes. Então, agora, sabendo disso, vamos entender, né, sabendo um pouco de ácidos e bases de Lewis, vamos entender a parte de carbocátions e carbânions. Apesar de que eu falei para vocês, eu já dei uma adiantada para vocês o que é um carbocátion e um carbânion. Então, imagine aqui, nós temos um átomo bem eletronegativo ligado ao átomo de carbono. Então, nós temos, né, aquela polarização da ligação indo para o átomo eletronegativo. Se ocorrer uma heterólise, tá? O parzinho de elétrons dessa ligação CZ, né, vai só para o Z. O que que acontece? Nós tiramos o elétron do carbono e deixamos ele com uma carga positiva. Então, todo carbono, ó, carbono com carga positiva de cátion, né, ele é conhecido como carbocátion.
Se acontecer o inverso, né, tem um átomo muito eletropositivo ligado ao átomo de carbono, e nós temos a densidade de carga agora para o outro lado, e acontece uma heterólise, o parzinho de elétrons entre C e Z, agora dessa vez vai para o átomo de carbono, tá? Então o carbono ele ganha um par de elétrons, então ele fica com uma carga negativa. Ó, aqui, ó, o parzinho de elétrons que ele ganhou, ó. Então ele fica com uma carga negativa, tá? Então, carbo de carbono, ânion de carga negativa. Então, todo carbono com carga negativa se chama carbânion. Já, né, então, na verdade, complementando, né, desculpa, os carbocátions, eles são deficientes em elétrons, tá? Voltando o slide ali, pessoal, ó, olha o carbocátion aqui, ó. Tem carga positiva, ele tá faltando elétrons para ele. Então, os carbocátions, eles são deficientes em elétrons, ou seja, geralmente ele só tem 6 elétrons na última camada. Tá? Vamos voltar ao slide ali, ó. Por que 6? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Não tem 8. Tá? Então, olha só. Quando nós temos a formação de um carbocátion, tá? Então, imagine que nós temos uma reação lá e nós conseguimos formar um carbocátion. Esse carbocátion ele é uma espécie bem instável, tá? Via de regra, os carbocátions estáveis, os, os carbocátions eles são bastante instáveis. Então, por ele ser gerado ali na reação, e se você tiver algum ânion ou alguma base de Lewis ali no meio, automaticamente esse ânion ou essa base de Lewis vai atacar o carbocátion, formando o respectivo produto ali, ok? Então, olha só, imagine que em uma reação, né, ocorreu uma heterólise e nós formamos o carbocátion. Então, olha aqui, ó, carbono com carga positiva e formamos o carbocátion. Imagine que nós temos carbocátion ali no meio da reação. E nós adicionamos água nessa reação, prontamente um dos parzinhos de elétrons da água vai automaticamente reagir com o carbocátion, tá? Doando o par de elétrons para o carbocátion, assim estabilizando, né, a parte ali do átomo de carbono, tá? É melhor o átomo de carbono ficar neutro do que o átomo de oxigênio ficar positivo, tá? Então, por isso que essa reação ela acontece. Então, entendendo, né, um pouco dessa parte de ácidos e bases de Lewis, carbocátions e carbânions, vem o conceito de eletrófilos e nucleófilos, que não muda muita coisa, tá? Então, os eletrófilos, pessoal, eles são compostos químicos, moléculas, enfim, que eles têm atração por elétrons. Por isso que é eletrofilos, né? Eletrófilos, né? Tudo que tem ali o sufixo filos, né? É uma atração ou gosta, né? Por exemplo, cinéfilos, né? Gostam muito de assistir filmes, essas coisas assim. Então, os eletrófilos têm atração por elétrons. Então, ó, são reagentes, os eletrófilos são reagentes que eles procuram elétrons. Deixa eu voltar o slide aqui, pessoal. Olha esse carbocátion. Ele está totalmente instável devido a essa carga positiva. Então, ele está procurando elétrons de qualquer maneira para ele se estabilizar. Então, todo carbocátion... Nossa, hoje tá difícil. Todo carbocátion é um eletrófilo, tá? Todo carbocátion é um eletrófilo. Então, também todos os ácidos de Lewis, ó, pessoal, todos os ácidos de Lewis são eletrófilos, tá? Então, olha só que coisa que a gente está chegando na conclusão aqui. Deixa eu escrever aqui para vocês que vai ficar um pouco mais fácil. Nós vimos o conceito de ácidos de Lewis. Então, olha lá,
ácidos de Lewis. Todos os ácidos de Lewis são eletrófilos. Tá? Todas as bases de Lewis são nucleófilos. Tá? Lembrando, pessoal, nucleófilos, filos, né? Núcleo, né? Então tem atração por núcleos, né? Aqui tem atração por elétrons e atração por núcleos. Então todo ácido de Lewis é um eletrófilo e toda a base de Lewis é um nucleófilo. Então olha só, nós tínhamos um carbocátion aqui que nós vimos, né, que os carbocátions eles são ácidos de Lewis e também eles são eletrófilos, ok? E um ânion, que no caso é uma base de Lewis, tá? Aqui eu posso colocar aqui o seguinte ainda, cátions e aqui ânions, ok? Só que olha só, eu falei para vocês que todo ácido de Lewis também é um eletrófilo e que geralmente são cátions. Mas eu posso falar que todo carbocátion ele é um ácido de Lewis? Sim, todo carbocátion é um ácido de Lewis. Mas todo ácido de Lewis é um carbocátion? Não. Por quê? Lembrando, para ser carbocátion, a carga positiva tem que estar no átomo de carbono. E nós temos exemplos de ácidos de Lewis que não tem carbono, né? Então nem todo ácido de Lewis, nem todo ácido de Lewis é um carbocátion, mas todo carbocátion sim é um ácido de Lewis, tá? Isso a mesma coisa vale para os nucleófilos, tá bom? Então, ainda ali na parte das espécies eletrofílicas, átomos de carbono que são deficientes em elétrons devido à sua polaridade da ligação, mas não são carbocátios, porém são espécies eletrofílicas. Por exemplo, olha só, isso daqui é bastante importante para a gente entender lá depois das reações de compostos carbonilados. Esse composto carbonilado aqui, né? Lembrando, tem uma carbonila. O que é carbonila? C-O. Tudo que tem a ligação C-O. Esse átomo de carbono, ele não é um carbocátion. Ele tem apenas uma densidade de carga positiva, mas ele não é um carbocátion. Lembra que eu falei para vocês, para ser carbocátion, tem que ter a carga positiva. Esse carbono aqui somente tem uma densidade de carga positiva, então ele não é um carbocátion. Mas ele é um ácido de Lewis, tá? Porque todo ácido de Lewis é um eletrófilo, tá? Então, ó, ele tem uma densidade de carga positiva, então quando ele vê, né, um parzinho de elétrons ali perto dele, automaticamente ele quer esse par de elétrons para ele, para tentar estabilizar de alguma maneira. Então, tudo que for densidade de carga positiva, ó, densidade de carga positiva, geralmente é um ácido de Lewis e um eletrófilo. Já os carbanions, tá errado aqui, os carbanions, eles são o contrário, eles são bases de Lewis. Então, um nucleófilo é núcleo, filho, né? Então, ele procura um centro positivo. Nós sabemos que núcleos são centros positivos, né? Então, todo nucleófilo, ele procura um centro positivo. Quem são esses centros positivos? Podem ser carbocátions, pode ser algum outro tipo de eletrófilo ali. Então, olha só, um nucleófilo, né? Ele é uma espécie que tem elétrons disponíveis, pode ser carga ou por densidade de carga. Ele procura um eletrófilo. Então, pessoal, sempre quando vocês forem desenhar uma reação química, a seta, tá, pessoal? Isso é muito importante. A seta, ela sempre vai do nucleófilo
para o eletrófilo. Isso é uma regra que não tem exceção, tá? Então, a seta sempre tem que ir do nucleófilo para o eletrófilo. Muitas vezes eu vejo em resolução de exercícios de alunos que eles colocam uma seta indo de um carbocátion para um carbânion, por exemplo. Quando eu vejo isso, eu entendo que o aluno ele não compreendeu o conceito de nucleófilo, eletrófilo, carbocátions, carbânions, ácidos de Lewis e bases de Lewis. Quando isso acontece, eu sempre falo para ele, olha, é bom você dar uma olhada novamente no capítulo 3 do livro dos Solomons, que lá você vai tentar, né, pelo menos, tentar entender essa parte aí. Então, a seta sempre vai do nucleófilo para o eletrófilo e nunca, nunca ao contrário. Tá, ó. Então, olha só, um nucleófilo indo para um eletrófilo, tá? Ó, nucleófilo tem par de elétron disponível ou tem carga negativa. O eletrófilo nesse caso aqui é um carbocátion, ó, tem uma espécie com uma carga positiva, então sempre vai dos elétrons ou da carga negativa para a região onde está precisando de elétrons. Então, entendendo isso, né, como utilizar as setas curvas nas reações químicas? As setas elas servem para mostrar apenas o fluxo de elétrons, apenas o fluxo de elétrons. Então a seta ela diz para onde que os elétrons estão indo, tá? Então, pessoal, isso aqui é muito importante, ó. Sempre mostra o fluxo de elétrons de um sítio de alta densidade eletrônica. O que significa alta densidade eletrônica? Tem elétrons disponíveis, tem carga negativa, tem densidade de carga negativa. Isso é alta densidade eletrônica. Para um sítio de baixa densidade eletrônica. O que é baixa densidade eletrônica? Tem carga positiva, tem densidade de carga positiva e assim sucessivamente. Então a seta é sempre daqui para cá. Ficou meio em cima aqui, né? Mas as setas elas nunca mostram o movimento dos átomos, tá? Porque é assumido que os átomos eles seguem o fluxo. Os átomos seguem o fluxo dos elétrons, ok? Exemplos. Pessoal, se eu perguntasse aqui para vocês, reagindo OH- com H+, a seta ia de onde para onde? Né? Como nós vimos anteriormente ali, a seta ela sempre tem que ir da onde tem elétrons para onde está faltando elétrons. Então, a seta ela tem que ir do OH- para o H+, tá? E nunca ao contrário, tá? Um outro, opa, aqui acho que foi rápido demais, mas um outro exemplo aqui. Nós temos uma amônia que tem um par de elétrons disponível aqui, e nós temos aqui um átomo de uma carbonila, onde esse átomo de carbono ele tem uma densidade de carga positiva. Então, aonde que pode acontecer a reação? O par de elétrons da amônia, né, ataca o carbono com uma densidade de carga positiva aqui. Aí vocês podem estar pensando, na verdade vocês não, né? Mas tem alguns alunos, quando eles veem isso aqui, eles falam assim, bom, o que vai acontecer aqui? Bom, olha só, eu tenho uma densidade de carga negativa aqui. Então, será que não ocorre isso aqui? Tá? Não, isso não ocorre. Por quê? Você está jogando algo com densidade de carga negativa em cima de coisas que já tem elétrons. Então, isso, em vez de acontecer essa ligação, vai acontecer uma repulsão aqui, tá? Então, por isso que isso não acontece. Nesse caso, é o parzinho de elétrons da amônia indo direto para o átomo de carbono, ok? Nunca o contrário, né? Indo do carbono para o par de elétrons ali, ok? Pessoal,
se um dia, né, tiver desenhando um mecanismo de reação e vocês fizerem isso aqui, ó, indo do carbono para o nitrogênio, apesar de que eu saber que esses dois átomos vão se unir, né, na ligação química, né? Isso aqui realmente, pessoal, não tem como eu dar certo, ou pelo menos meio certo para vocês, tá? Porque isso é uma regra que não tem exceção. E um outro exemplo aqui, ó. Nós temos um ácido, no caso o ácido acético, reagindo com, por exemplo, hidróxido de sódio, ou seja, alguma coisa que tem hidróxido. Então, olha só, lembra que os ácidos geralmente eles perdem hidrogênio? Então, olha só o que acontece aqui. O OH ataca o hidrogênio e o parzinho de elétrons vai para o oxigênio, tá? Então, nós desprotonamos o ácido, tá? Isso vocês já viram ali em Química Geral, ok? Para quem já fez Química 4, né? 1, 2, 3 e 4 também já viu isso. Ok, pessoal? Então, vocês sabem que o Ka, né? Definição de Ka é o produto, né? A multiplicação dos produtos de uma reação ácido-base dividido pela concentração dos reagentes, tirando a água do processo, né? Porque a água tem uma concentração constante. Então, e lembrando que o pKa, né, que mede a força de um ácido, é o menos logaritmo de Ka, tá? A mesma coisa que o pH. O pH é menos o logaritmo da concentração de H+, ou H3O+. E isso vocês já conhecem também, né? As questões de pKa, né? Então, olha só. Quanto menor o pKa, ó, nós estamos falando de pKa aqui. Quanto menor o valor de pKa, mais ácido aquela molécula é. Quanto maior o valor de pKa, menos ácido é, tá? O Ka é inverso, tá? Porque é menos o logaritmo. Então, eu lembro que eu falei para vocês que quanto menor o pKa, mais forte é o ácido. Aqui é o contrário. Quanto maior o Ka, mais forte é o ácido. Quanto menor o Ka, mais fraco é o ácido. Então, se aqui é um ácido forte, se tem um pKa baixo, se é um ácido forte, então isso aqui é uma base fraca. Se aqui é ácido fraco, então aqui é uma base forte. Tá? Então, nós temos que sempre fazer esse tipo de relação aí, tá? Se alguém ainda está em dúvida ou não lembra os conceitos de pKa, Ka ou pH mesmo que for pH, deem uma revisada nesses conceitos aí. Então, ácidos e bases em água. Nós sabemos que o H+ é o íon hidrônio, tá? Até sempre quando eu vou em algum lugar assim e vejo aquela bebida, né, que está escrito assim, né, H2OH, né? Eu já lembro disso aqui, né, que isso aqui é o H3O+, né? Tem um ácido ali, né? Ele é o ácido mais forte, o H3O+, ele é um dos ácidos mais fortes que podem existir em soluções, tá? Em soluções aquosas, pelo menos, tá? Porque ele tem uma alta facilidade de doar o átomo de hidrogênio. Já o íon hidróxido, né, é o contrário, ele é a base mais forte que geralmente existe em água, tá? Porque essa carga negativa aqui pode pegar o H+ ali, tá? De um determinado ácido, né? Então é basicamente como nós fizéssemos uma reação assim, ó. H3O+, mais OH-. Que vai acontecer aqui? Vai formar duas moléculas de água, tá? Por quê? Aqui um desses hidrogênios aqui, deixa eu só expandir aqui, ó. Um desses hidrogênios aqui do H3O+, vai sofrer, né, um ataque aqui do OH, ó. Então sofre o ataque, o parzinho de elétrons vai para cá, né? O parzinho de elétrons dessa ligação vem para cá
e aí você forma 2 moléculas de água. Então, né, a constante de acidez aqui, o Ka. Então, olha só, nós temos um ácido fraco, ácido acético, né, um dos principais componentes, que não seja água, né, do vinagre. Ele em água, né, ou seja, no vinagre em si, ele tem um equilíbrio químico entre o seu ácido, e no caso a água atua como um base aqui, e tem um equilíbrio químico. Mas vocês podem perceber aqui que as setas elas tendem mais para o lado esquerdo do que para o lado direito. Quando isso acontece, significa que esse ácido é um ácido fraco. Tá? Ou seja, ele não gosta muito de perder esse hidrogênio aqui. Como que fica a constante de equilíbrio? É o produto, né, a multiplicação dos produtos dividido pela concentração aqui do reagente. Lembrando que nós excluímos a água por ter uma concentração fixa. Então, aquele na água ela não está excluída, mas nós podemos excluir aqui porque é uma constante. Tá? Na verdade, a água vem para cá, né? H2O vezes constante de equilíbrio, né? Então, nós excluímos aqui a água e nós temos a constante de equilíbrio, tá? Por que que em soluções diluídas, né, a água, nós podemos excluir a água? Porque a água ela tem basicamente uma concentração constante, tá? Isso vocês podem calcular, tá? É estranho falar, né? Calcule a concentração de água em água, mas você consegue calcular e chegar a esse valor. Uma vez eu pedi isso numa questão bônus para os alunos e até bastante aluno conseguiu chegar nesse valor aqui através de alguns cálculos matemáticos, tá? Então, olha só, o Ka, na verdade, é a constante de equilíbrio vezes a água é igual a todo aquele produto, né? Então, olha lá no slide anterior, lá, pessoal. O que eu falei? A água, né, na constante de equilíbrio aqui, ó, a água, ela vem para esse lado aqui da equação, então fica aqui, ó, a água vezes a constante de equilíbrio é igual ao Ka, que é igual a esse produto aqui dessa divisão. Aqui está em inglês, tá, mas não tem problema, tá? A constante de acidez do ácido acético, ele é em torno de 1,76 vezes 10 a menos 5. Tá? Lembrando, Ka, nós estamos falando de Ka. Quanto menor o Ka, mais fraco é o ácido. Ok? Já se a gente pegar um ácido forte, né? Ou um ácido fraco, enfim, tanto faz. Ó, se um ácido forte, ele é quando tem um alto valor de Ka. Então, ó, alto valor de Ka, ele é um ácido forte. Quando ele tem um baixo valor de Ka, ele é um ácido fraco. Aí vocês podem estar perguntando, professor, então sempre quando a gente for tentar encontrar ali, saber, né, quem que é mais ácido e quem é mais básico, nós conseguimos saber somente tendo o valor de Ka? Por enquanto, sim, pessoal, mas com o passar do tempo, vocês só batendo o olho na molécula e entendendo alguns fatores, vocês conseguem falar, olhando para essa molécula, olha, isso aqui é um ácido mais forte do que isso. Vocês não vão precisar de nenhum valor de Ka ou pKa. Fiquem tranquilos, não vão precisar, tá? Claro que para casos mais complexos, possivelmente sim. Então, o pKa é o menos log de Ka, o pH é o menos log de H3O+. Ó, então, para o ácido acético, o pKa é de 4,75. Como que nós chegamos nesse valor de 4,75? Deixa eu voltar aqui, ó. Lembra que eu falei no slide, nos 2 slides anteriores, que o Ka do ácido acético era 1,76 vezes 10 a menos 5? Se nós pegarmos isso daqui
e tirar o logaritmo, pKa é igual a menos log de 1,75 vezes 10 a menos 5, nós vamos chegar a esse valor. Na química orgânica, pessoal, vocês não precisam de calculadora não, tá? Porque vocês devem chegar num nível que só de olhar para as reações e para as moléculas, vocês devem saber quem que é mais ácido e quem que é mais básico. Aqui, ó. Menos log de 1,76 vezes 10 a menos 5 é menos 4,75, né? Só que com menos é mais, então 4,4,75. Tá? Então, quanto maior o valor de pKa, mais fraco é. Então, aqui a gente está vendo ainda por valores, tá? Então, olha só o pKa, 4,75, do ácido acético, 4,75, ácido trifluoroacético, 0, e ácido clorídrico, menos 7. Quem tem o maior valor de pKa é o ácido acético. Ele é menos ácido. Menos ácido. E, nesse caso aqui, comparando esses três, lógico, né? Mais ácido. Tá? Então, quanto menor o pKa, aumenta a força do ácido. Então, a força das relativas de alguns ácidos e bases conjugadas. Aqui, pessoal, alguns slides de tabela, né? Eu vou passando um pouco mais rápido aqui. Depois eu vou colocar os slides também lá na UFPR Virtual, tá? Então, aqui, ó, nós temos o ácido clorídrico, o ácido tolueno sulfônico, um ácido carbonilado, o metanol protonado, a água protonada, o ácido nítrico, né? Então, olha só, comparando somente esses, tá? Comparando somente esses, ó. O ácido clorídrico tem um pKa de menos 7. O ácido nítrico tem um pKa de menos 1,4. Quem que é mais ácido? O ácido clorídrico, ele é mais ácido que o ácido nítrico, tá? E as bases conjugadas são o contrário, tá? Então, se esse daqui, o ácido clorídrico, é o ácido mais forte, o cloreto é a base mais fraca, tá? Ó, aumenta a força do ácido, aumenta a força da base, sempre ao contrário. Aqui alguns outros exemplos que depois, mais com calma, vocês podem comparar aí, né? Então, nós temos força de ácido, força de base, tá? Até chegar no hidrogênio, né? No hidrogênio molecular aqui, ó. Um dos ácidos mais fracos conhecidos, tá? Ele tem um pKa de 35, só que, consequentemente, o seu H-, ele é uma das bases mais fortes conhecidas. Claro que depois tem alguns outros exemplos um pouco mais esdrúxulos, vamos dizer assim, onde nós temos ácidos bem fracos e bases bem fortes. Então, quanto mais forte o ácido, mais fraca é a base. Quanto maior o pKa do ácido conjugado, mais forte é a base, tá? Então, por exemplo, aqui, né? Nós vimos quem que são os ácidos conjugados dessas bases aqui? HCl, CH3CO2H e H2O. Né? Ó, todos eles perderam um hidrogênio. Ó. Perdeu um hidrogênio e perdeu um hidrogênio. Tá? Se esse daqui ele era o ácido mais forte, consequentemente essa base é fraca. Se esse daqui era o ácido mais fraco, então, consequentemente, esse daqui é a base mais forte. E tem os valores ali, depois vocês podem comparar.
Como prever, né, o acontecimento de reações ácido-base, né? Na verdade, pessoal, as reações ácido-base sempre seguem para a formação do ácido fraco e da base mais fraca, e nunca geralmente o contrário. O que isso quer dizer, né? Quer dizer que se você tem um ácido forte e uma base forte, eles sempre vão reagir para formar um ácido fraco e uma base fraca. Mas se você tiver o contrário, um ácido fraco e uma base fraca, eles não irão reagir, ou pelo menos tendem a não reagir, para formar um ácido forte e uma base forte. Tá? Por quê? Sempre eles querem formar espécies mais estáveis, né? Termodinamicamente mais estáveis, ou seja, com menor energia potencial. Ou seja, um ácido fraco é mais estável do que um ácido forte. Uma base fraca é mais estável do que uma base forte. Então, olha só, né? Aqui nós temos um exemplo de uma base e um ácido. Nesse caso, o sódio aqui ele só está como um contraíon. Desculpa, pessoal, ele só tá como um contraíon aqui. E o OH, ele vai lá e retira o hidrogênio e nós formamos a reação química ali. Então, olha só, isso daqui é uma base muito forte, hidróxido de sódio. Isso daqui, dependendo, né, desse R aqui, claro, isso daqui pode ser considerado um ácido forte. Porém, os produtos aqui são fracos, tá? Então, os produtos, essa daqui é uma base fraca e isso daqui é um ácido fraco. Então, essa reação, beleza, essa reação, ela ocorre, tá? A reação contrária, né, que seria do fraco para o forte, pode ocorrer? Talvez, mas numa quantidade muito, muito pequenininha, tá? Então, o equilíbrio da reação aqui é muito para a direita e pouquinho para a esquerda. Então, sabendo, né, esses conceitos de ácidos e bases, como que nós podemos entender esses fatores que aumentam, né, a acidez, né, de alguns compostos? Por que alguns compostos são mais ácidos do que outros ou mais básicos do que o outro, tá? Devido a alguns itens aqui, né, como uma estabilização de bases conjugadas, estabilização, ressonância, eletronegatividade, tamanho dos átomos e hibridização. Isso conta bastante. Lembra alguns slides atrás que eu falei para vocês? Pessoal, vocês não precisam dos valores de pKa ou de Ka para saber se um ácido é mais fraco ou se um ácido é mais forte. Se vocês entenderem isso aqui, ressonância, eletronegatividade, estabilidade, tamanho e hibridização, entenderem esses fatores, só vocês batendo o olho na molécula, vocês começam a pensar, bom, devido a isso, acredito que esse ácido seja mais forte. Devido a isso, esse ácido seja mais fraco, e assim sucessivamente. Então, os fatores que influenciam nessa estabilização. Lembrando, pessoal, quando nós temos uma energia alta, né? Então, olha só, nós tínhamos um ácido, esse ácido reagiu. Se formou uma base com uma energia alta, menos estável, ou formou uma base com uma energia mais estável, tá? Estável. É melhor isso daqui, tá? Então, quem que são esses fatores que podem, esses fatores de estabilização? Ressonância, eletronegatividade, tamanho, hibridização, efeito indutivo, carga, solvatação e efeito estérico. Tá? Efeito estérico está relacionado, consequentemente, né, ao tamanho aqui dos átomos. A relação, né, entre a acidez e a estrutura desses compostos orgânicos. Então, vamos analisar primeiramente o comprimento de ligação.
Olha só que legal, pessoal. Nós temos uma série de halogênios aqui. Ácido, ó, flúor, cloro, bromo e iodo, né? A série dos halogênios ali. Aqui nós temos o comprimento de ligação, ou seja, o comprimento da ligação HF, HCl, HBr e HI. O que vocês podem ver? Que o hidrogênio e o flúor estão perto, o cloro aqui está mais longe, o bromo está mais longe e o iodo está mais longe ainda. Olha só se a gente comparar os efeitos, o pKa. O pKa do ácido iodídrico é menos 10. O pKa do ácido fluorídrico é 3,2. Lembra que quanto menor o pKa, mais ácido é. Então, ó, quanto menor o pKa, mais ácido é. Ok? Então, aumenta a acidez. Isso é devido à força da ligação halogênio-hidrogênio, tá? Por essa ligação do flúor ser muito pequena, ela tem uma força de ligação maior, mais forte. Uma ligação mais forte. Se essa ligação é mais forte, é mais difícil de liberar o hidrogênio, ou seja, mais difícil desse composto ser ácido. Se essa ligação hidrogênio e iodo, nesse caso aqui, ela é mais fraca, é mais fácil liberar esse hidrogênio, tá? Na verdade, o parzinho de elétrons aqui é o contrário, né? Vai para o iodo. Então, ele libera mais fácil hidrogênio. Então, isso daqui ele é mais ácido. Lembrando, pessoal, quanto mais fraca a ligação, se essa ligação tiver relacionada a um átomo de hidrogênio, geralmente isso é mais ácido. Lembra, pessoal? Então, olha só, vocês não precisariam, sabendo disso, vocês não precisariam desses valores de pKa aqui, tá? Vocês poderiam raciocinar, olha só, o comprimento da ligação iodo-hidrogênio, ele é maior. Então, se é maior, essa ligação é mais fraca. Se essa ligação é mais fraca, libera o hidrogênio mais fácil. Portanto, o ácido iodídrico é mais ácido, tá? Olha só, a gente vai começando fazendo esses tipos de correlações, tá? Então, olha só, quanto maior a força da ligação, mais fraca é o ácido, ou ao contrário, né? Quanto mais fraca a ligação, mais forte é o ácido. Logo, a acidez ela aumenta de acordo com... Nós descemos na tabela periódica, ó, nós temos os halogênios, ó. Nós estamos descendo aqui na tabela periódica, tá? Então, a acidez ela aumenta geralmente numa coluna, né? Aumenta de cima para baixo e, consequentemente, a basicidade ela aumenta de baixo para cima na tabela periódica. Ok? Agora, com relação à eletronegatividade, pessoal, nos exemplos anteriores nós analisamos uma coluna da tabela periódica. Aqui nós estamos analisando o quê? Ó, uma linha da tabela periódica, tá? Porque se vocês pegarem ali uma linha da tabela periódica, vocês vão ver que tem carbono, nitrogênio, oxigênio e flúor. Olha aqui os valores de pKa. Metano, esse daqui é o metano, né? Então, metano, 48. Amônia, né? O íon amônio, 38. A água, 15,7. E o ácido fluorídrico, 3,2. Lembrando, pessoal, quanto menor o pKa, mais ácido é. Ok, mas como que a gente poderia perceber isso sem os valores de pKa? Entendendo a eletronegatividade, ó. A eletronegatividade do carbono, do metano aqui em cima, é 2,5. Do hidrogênio é 2,1. Qual é a diferença aqui? 0,4 de eletronegatividade. Do nitrogênio, 3 para 2,1. Qual é a diferença aqui? 0,9.
vocês estão vendo que a diferença de eletronegatividade ela está aumentando, até chegar aqui entre flúor e hidrogênio, que a diferença dá em 1,9, tá? Então, vocês podem ver que quanto maior a diferença de eletronegatividade entre o heteroátomo e o hidrogênio, mais ácido ele é, tá? Então, a gente vai correlacionando com isso, ok? Ó, quanto maior a eletronegatividade de um ácido, mais fácil é atrair os elétrons e acumular carga negativa, ou seja, ácido fluorídrico. O flúor ele é mais eletronegativo do que o hidrogênio. Então, por ele ser mais eletronegativo, ele atrai os elétrons para ele, deixando o hidrogênio mais propenso a sair, né? Ou seja, ser liberado, atuar como um ácido. Ok? Bom, então, continuando aqui. A acidez, ela aumenta da direita para a esquerda na tabela periódica. Então, se vocês tiverem uma tabela periódica aí, vocês vão ver que é carbono, nitrogênio, oxigênio e flúor, né? Então, aqui nós temos uma linha aqui na tabela periódica. Então, ela aumenta da direita para a esquerda, tá? A acidez, né? Aumenta, na verdade está errado aqui, né? Aumenta da esquerda para a direita, tá? Desculpa, pessoal, tá errado ali em cima, tá? Então, a acidez, ela aumenta da esquerda para a direita. A basicidade, sim, aumenta da direita para a esquerda. E olha só, agora a gente está comparando uma linha. Opa, vou apagar aqui. Nós estamos comparando linha com coluna, né? Quando a gente compara várias, né, estruturas aqui um pouco mais complexas, é um pouco mais complicado, tá? Nós já sabemos que a acidez ela aumenta da esquerda para a direita, né? Agora tá certo aqui, aumenta da esquerda para a direita, e ela também aumenta de cima para baixo na tabela periódica. Geralmente é assim. Já os efeitos de hibridização, né? Nós sabemos que o átomo de carbono geralmente tem uma hibridização, pode ter hibridização do tipo sp3, sp2 ou sp, tá? A hibridização, ela nos diz como que esses orbitais eles se unem, ok? Então, o efeito da hibridização é o seguinte. Se nós temos uma hibridização, só deixa eu escrever aqui, uma hibridização do tipo sp, uma hibridização do tipo sp2 e uma hibridização do tipo sp3. Se nós temos uma hibridização do tipo sp, significa o quê? Que nós temos 50% de contribuição do orbital s e 50% de contribuição do orbital p, né? Só temos dois orbitais, então 50-50. Se nós temos o pK do alcino é 25. Se nós temos um sp2, significa que nós temos um orbital s e dois orbitais p. Então, é 33% de contribuição do S e 66%, né, 66,6% de contribuição do orbital dos orbitais P. pKa disso, 44. Já o alcano, nós temos um orbital S para 3 orbitais P. Então, nós temos somente 25% de contribuição do S e 75% de contribuição do P. Já o pKa é 50%. Então, olha só, que parece que quanto mais S, quanto mais contribuição S nós temos, mais ácido é, ó. 25, né? pKa 25, ele é mais ácido do que os outros. Por que que isso acontece? Tá? Os elétrons dos orbitais 2s do átomo de carbono, tá? Que é onde ocorrem as hibridizações, têm uma menor energia do que os elétrons dos orbitais 2p. Tá? Porque os elétrons do 2s, como eu mostrei aqui, eles estão mais próximos do núcleo. Por ter uma menor energia, são mais fáceis de serem retirados, tá? Então, por isso que
os compostos que têm uma o carbono, né, que tem uma hibridização do tipo sp, é mais favorecidos, tá? Ou seja, são mais ácidos. Então, a relação da acidez relativa dos hidrocarbonetos. Os alcinos são mais ácidos que os alcenos, geralmente, do que os alcanos. Tá? Então, consequentemente, se a gente perder os hidrogênios, ó, perdeu o hidrogênio do alcino, perdeu o hidrogênio do alceno, perdeu o hidrogênio do alcano. Se nós perdemos isso, nós temos as suas bases conjugadas. Ó. Então, perdeu o hidrogênio, perdeu o hidrogênio, perdeu o hidrogênio, né? Então, a base aqui é o contrário. Se esse daqui é mais ácido, consequentemente, ó, tá ao contrário, tá? Consequentemente, a sua base, né, é a mais fraca, tá? Se a gente for desenhar isso, né, na verdade, obter o potencial eletrostático, o mapa de potencial eletrostático do alcino, alceno e alcano, nós vamos ver, né, isso aqui é fácil obter no computador, tá? Nós vamos ver que nos alcinos nós temos uma alta concentração de elétrons mais dentro da molécula, fazendo com que esses hidrogênios externos aqui, ó, eles fiquem mais fáceis de sair, tá? Eles saem com mais facilidade. Por isso que é mais ácido. Já nos alcenos, também nós temos uma densidade de concentração de carga aqui mais dentro ali da ligação múltipla. Só que assim, os hidrogênios ainda conseguem sair. Já no etano, a distribuição eletrônica ela é basicamente homogênea na molécula inteira. Então, por isso que os hidrogênios aqui dos alcanos, eles são muito difíceis de sair. Por isso que eles são poucos ácidos. Pouco ácido. Ok? Já os efeitos indutivos, tá? Os efeitos indutivos são os efeitos transferidos, né, através das ligações, tá? Grupo doador de elétrons ou grupo retirador de elétrons, tá? Os efeitos indutivos, eles enfraquecem com a distância. Então, se nós temos um efeito indutivo numa região da molécula, uma região um pouco mais distante da molécula, esse efeito indutivo vai estar bem mais fraco. Então é basicamente isso, né? Grupo retirador de elétrons. Por exemplo, nós temos um carbono ligado a um átomo eletronegativo como um cloro. O cloro, ele retira elétrons do carbono, tá? Quem são os outros exemplos de grupos retiradores de elétrons? Basicamente todos os halogênios, nitrogênio, oxigênio também são retiradores de elétrons. Já os grupos doadores de elétrons é o contrário. Por exemplo, grupos alquilas, né, que são esses R's aqui, ó. Grupos alquilas, eles doam densidade eletrônica para átomo de carbono, tá? Quem são? Metila, alquila, boro, silício. Geralmente eles doam elétrons. Então, olha só, uma ligação carbono-carbono, ela não é polar, né? A gente não tem uma diferença de polaridade aqui, ó. Então, só deixa eu voltar aqui. Nós tivermos metila ligado a metila. Não existe uma diferença de polaridade entre elas. Só que agora, se nós tivermos uma metila ligada a um CH2 que está ligado a um flúor, esse flúor, por ser um átomo eletronegativo, puxa os elétrons para ele, agora polarizando essa ligação. Então, ó, temos o efeito indutivo. Lembrando que quanto mais perto do átomo eletronegativo, mais forte é esse efeito indutivo. Então, nessa ligação aqui, CH2S, o efeito indutivo é mais forte. E com o aumento da distância, o efeito indutivo é mais fraco. Então, por quê? A carga positiva que o átomo de flúor causa, né, sobre o C1 é maior
né? Na verdade, a carga é negativa, né? É maior do que no C2. Então, o efeito indutivo aqui no carbono número 1 é muito maior do que carbono número 2. Se tivesse aqui mais alguma coisa, seria menor ainda. Se tivesse mais alguma coisa, o efeito indutivo ia ser menor. E assim sucessivamente. Então, percebem aqui, onde nós temos maior efeito indutivo? No ácido acético ou no etanol? Olhem bem para essas moléculas aqui, tá? O ácido acético, nós temos 2 átomos eletronegativos. Esses são 2 oxigênios. No etanol, nós só temos 1. Então, o etanol, ele puxa, né? A carga, o oxigênio puxa, mas o ácido acético, esse oxigênio puxa, e esse oxigênio também puxa, tá? Então, nós temos um efeito indutivo muito maior no ácido acético do que no etanol. Por isso que quando a gente compara ácido acético com etanol, isso daqui é mais ácido e isso daqui é menos ácido, devido ao efeito indutivo. Ó. Ele é um ácido forte, isso daqui é um ácido fraco. Então, aqui, né, algumas tabelas para comparar, olha só que interessante. Nós temos o ácido acético ligado a um iodo, então nós temos um iodo, nós temos um bromo, nós temos um cloro e nós temos um flúor. Quem é mais eletronegativo? O flúor. Olha os valores de pKa. O valor de pKa desse ácido fluoroacético, né? Fluoroacético, cloroacético, bromoacético, iodoacético. Se a gente comparar esses ácidos aqui, o valor de pKa do ácido fluoroacético é menor, então ele é mais forte. Agora, aqui nós não estamos comparando elementos diferentes, nós estamos comparando a quantidade de elementos. Ó, aqui nós só temos hidrogênio. Aqui nós substituímos o hidrogênio por um cloro. Aqui nós substituímos 2 hidrogênios por 2 cloros. E aqui nós substituímos 3 hidrogênios por 3 cloros. Quando a gente aumenta aqui, ó, o número de átomos eletronegativos, nós diminuímos o valor de pKa. Então, consequentemente, isso daqui também é mais ácido. Tá bom? Aqui nós estamos aumentando, nesse lado esquerdo, nós estamos aumentando o grupo alquila, né, da cadeia. Então, olha só, não tem nenhum carbono, tem um CH3, tem uma metila, tem uma etila, tem uma propila e tem uma terquibutila, tá? Lembra que nos slides anteriores eu falei que um grupo alquila, ou seja, qualquer R, ele é doador de elétrons? Então, ó, tá doando elétrons aqui, tá doando mais aqui, tá doando mais aqui e tá doando muito mais na terquibutila. Então, por isso que isso aqui é menos ácido, tá? Ó, isso daqui é menos ácido e o ácido acético, no caso, é mais ácido. Nesse outro lado aqui, nós estamos comparando a posição do átomo eletronegativo. Ó, nós não temos nenhum átomo eletronegativo, nós temos um cloro na última posição, um cloro na posição do meio e um cloro na primeira posição. Olha só, mais ácido. Tá? Então ele é mais ácido porque o efeito indutivo aqui, né, o cloro, ele tem um efeito indutivo muito maior. Aqui o efeito indutivo tem, só que ele é mais distante. Aqui mais distante ainda. Ok? Qual é a relação, né, entre a constante de equilíbrio e a energia livre de Gibbs, tá? Eu vou passando aqui um pouco mais rápido, porque isso aqui não é tão importante para vocês, mas é importante vocês terem em mente que quando o resultado de ΔG for negativo, né,
ou positivo, isso influencia bastante, tá? Geralmente aqui, quando nós temos um ΔG menor, a reação é favorável. Quando nós temos um ΔG maior, é desfavorável. Tá? Bom, aqui eu vou passar, que não é tão importante, mas falando um pouco da acidez agora, dos ácidos carboxílicos. Então nós temos aqui, nós já vimos que o ácido acético ele é mais ácido que o etanol. Isso nós sabemos. Olha lá. Tem um pKa de 4,75 e um ΔG de 27, um pKa de 16 e um ΔG de 90. Vocês estão vendo que o ΔG aqui é menor, ó? Então, se é menor, né? Geralmente o ΔG menor, mais ácido é, tá? Então, ó, os valores de ΔG são para os valores de ionização do próton, do OH, nesses casos aqui. Então, olha só, a gente precisa de pouca energia, 27, como nós vimos no slide anterior, nós precisamos de 27 kJ por mol para fazer a desprotonação do ácido acético para o íon acetato. Já para o etanol, nós precisamos de 90 ou quase 91 kJ por mol para fazer a desprotonação, tá? Então, quando o ácido acético ele vê uma molécula de água, né? A água geralmente captura esse ácido esse hidrogênio e você forma o íon acetato e o íon hidrônio. Tá? Já no etanol, né, quando nós temos uma molécula de água, essa água ela também pode atacar. Só que ela, se essa reação ocorresse, ela ia formar o íon etóxido. Lembra isso aqui, pessoal? Isso aqui é uma base muito forte. Isso daqui é uma base fraca. Lembra que eu falei para vocês ali, mais ou menos no meados da nossa aula ali, que quando a reação ela favorece a formação de uma base fraca, a reação ela é interessante. Quando ela favorece a formação de coisas mais fortes, geralmente essa reação é desinteressante, ela não é favorável, tá? Então, por isso que a formação do etóxido ela é pequena, por isso que o etanol ele não é muito ácido, tá? Por quê? Ele teria que formar etóxido. Também nós temos o efeito da deslocalização, né? Ou seja, você pega o íon acetato, voltando o slide ali, pessoal, aqui ó, ácido acético, quando ele sofre uma desprotonação, forma o acetato. Estamos falando do acetato. O acetato ele tem um efeito de ressonância, que é essa deslocalização, tá? A ressonância é a deslocalização de elétrons. Então, o acetato, vocês sabem, né, que se esse parzinho de elétrons vir para cá, e esse parzinho de elétrons ele sobe, formamos essa estrutura de ressonância. Se esse parzinho de elétrons descer, esse daqui tem que subir, e aí nós voltamos aqui, tá? Como vai nesse processo de ida e volta, nós podemos representar somente dessa maneira, tá? Onde os elétrons aqui, eles estão deslocalizados no ânion acetato, tá? E essa deslocalização, ela é muito importante para estabilidade. Quanto mais deslocalizado for, mais estável é, geralmente. Tá? Então aqui eu já mostrei para vocês, né? Nós temos esse efeito de deslocalização. Uma hora a carga negativa está no oxigênio de baixo, outra hora a carga negativa está no oxigênio de cima. Então nós temos essa deslocalização. É a mesma coisa que ocorre com os íons aromáticos, né? Se nós tivermos o fenol e ele for desprotonado, nós temos todas essas questões de ressonância aqui, ó. Não vou entrar em muitos detalhes, isso aqui vocês vão ver
em química orgânica 2 e química orgânica 3, mas nós temos aqui o efeito de deslocalização nos fenóis. Então, o mecanismo, né, de uma reação orgânica em si. Olha só, pessoal. Que reação química nós vamos fazer, tá? Essa é uma reação química que, na disciplina de Química Orgânica Experimental, nós fazemos exatamente essa reação química no laboratório, tá? Bastante interessante e, inclusive, bastante rápida e bastante fácil de se fazer em laboratório, tá? Então, vamos lá. Olha só. Aqui nós temos o álcool térquico-butílico, ele é bastante solúvel em água, né? Tem um cheiro bem estranho. Se nós colocarmos esse álcool térquico-butílico na presença de ácido clorídrico, por exemplo, aquoso, né? O que que é? Por que que está representado? Por que que o ácido clorídrico está representado dessa maneira aqui? Porque é isso aqui que aconteceu, ó, HCl mais H2O. Nós temos a formação de Cl- mais H3O+, tá? Foi isso que aconteceu aqui. Ok? Então, mas tirando isso daqui, né? Então, ó, nós vamos transformar o álcool terquibutílico em cloreto de terquibutila. Ou seja, nós vamos tirar esse OH daqui e vamos colocar um cloro. Que reação é essa? Nós vimos lá no início dos slides. É uma reação de substituição. Então, a etapa número 1 é a protonação, né? Então, ou seja, nós tínhamos ácido clorídrico lá no meio. O ácido clorídrico, né? Lembra que eu falei para vocês, ó, HCl mais H2O, né? O que que aconteceu aqui? Cl- mais H3O+. Então, ó, nós temos H3O+ lá. Olha só ele aqui, ó. H3O+. A primeira etapa é a protonação do álcool. Então, ó, esse parzinho de elétrons do álcool, ele vem e tem que retirar um átomo de hidrogênio da água, da água protonada, jogando esse parzinho de elétrons de volta para o oxigênio, estabilizando assim, né? Então, é isso que ocorre, ó. Tá? O que é que nós formamos aqui? Um álcool protonado. Isso daqui, ó, nós protonamos um álcool, colocamos um próton aqui no álcool. Então, isso aqui é um álcool protonado. Tá? Mais água. A etapa número 2 é a etapa lenta da reação, né? Onde nós temos a formação do carbocátion. Lembra carbocátion? Olha só, pessoal, se a gente reparar nisso daqui, ó, se a gente cortar essa molécula aqui, o que que é isso daqui? Água. A água, ela prefere sair da molécula, estabilizando a molécula de água, só que no processo que ela sai, ela retira esse parzinho de elétrons da ligação carbono-oxigênio. Quando ela retira esse parzinho de elétrons, esse carbono aqui ele fica deficiente em elétrons. Então, olha só o que formou aqui. Carbocátion. Formou um carbocátion. Tá? E na etapa 3 da reação, lembra que na etapa primeira aqui, ó, nós tínhamos ácido clorídrico mais água dando H3O+, mais Cl-. Pessoal, nós temos Cl- lá no meio. Então, na terceira etapa, ó, nós temos o carbocátion e ali o Cl- que tinha ficado perdido na nossa reação. Pessoal, aqui é uma pergunta para vocês. A seta vai da onde para onde? Vai daqui para cá ou vai daqui para cá? Então, essa é a opção 1, essa é a opção 2. Pessoal, sempre vai do negativo para o positivo, tá?
Então, essa opção 1 não pode acontecer, tá? Então, ela sempre vai da região negativa para a região positiva. Ó, e aí nós formamos o nosso produto. Esse daqui, pessoal, é o produto final. Ó, nós substituímos o OH por um cloro, né? Então, esse daqui é o produto final da reação. Claro que com o passar do tempo aí a gente vai ver mais exemplos, também tem as listas de exercícios aí com mais exemplos de reações.